estamos começando aqui hoje mais um podcast na CEP Petrópolis. E hoje aqui nós temos que agradecer também a participação, né, e a colaboração sempre do Estúdio Petrópolis, que faz essa transmissão para a gente aqui. Obrigado mais uma vez, o Estúdio Petrópolis. E hoje eu tenho a honra aqui, ó, de ter dois médicos aqui na minha frente. Uma eu acabei de fazer um podcast com ela. Fiz para ela assim, uma proposta para ela ficar para a gente fazer um outro podcast com uma pessoa muito conhecida aqui em Petrópolis, que é o Dr. Vitor Banal, ginecologista também. E com a mesa aqui hoje também nós temos ela de novo aqui, para quem já está começando a conhecer legal, a doutora Camila, ginecologista também. Bem-vindo, Banal, e bem-vindo, doutora, de novo. Obrigado, Márcio. Banal, vamos começar aqui. O pessoal que te conhece não sabe se você é cria de Petrópolis, se não é. Né? Queria saber como é que você foi chegar a ser esse grande médico, né? Que tem o teu pai também na família, que todo mundo conhece, que é o Dr. Marcos Banal, que é um cara formidável. Tem muita coisa para falar dele depois, por trás aqui, umas fofoquinhas dele, que eu sei que é gente boa demais. Mas bem-vindo, Banal. Queria saber um pouquinho da tua história até a gente chegar e falar da medicina. Bom, Márcio, obrigado primeiro pelo convite, né? Então, eu sou nascido e criado aqui em Petrópolis, né? Fiz colégio aqui, e aí fui fazer a minha formação na parte da medicina no Rio, né? Fiz minha faculdade no Rio, terminei a faculdade, aí na verdade eu sofri um acidente, acabou que meu caminho não ia ser para ginecologia, acabou que eu na época da faculdade pensava em fazer anestesia, e aí tive que ficar um ano parado, né? E aí nesse ano algumas coisas foram mudando na vida, e aí acabou me levando para o caminho da ginecologia, né? Meu pai, cirurgião geral, acabou entrando numa equipe do professor Crispi, né, que fazia muito essa parte da endometriose da ginecologia cirúrgica. E aí foi me levando, eu fui gostando e eu falei, vou me especializar, né? Aí voltei para o Rio, fiz a minha residência lá no Rio, né? E acabei ficando um tempo lá. Fiz pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva na parte da ginecologia, né? Acabei fazendo meu caminho todo voltado para a ginecologia, né? A gente sabe que a formação tem tanto a parte da ginecologia e obstetrícia, hoje eu não faço, mas... e aí hoje tem uns 2, 3 anos que eu voltei aqui fixo para Petrópolis e estou aqui. E aí a gente está fazendo esse trabalho aí na parte da cirurgia ginecológica. Mas, Banal, vamos lá, você falou aí que tu teve um acidente, você pode falar como é que foi esse acidente? Ou é um acidente que tu não... No meu primeiro ano de formado, estava aqui em Petrópolis, estava indo para o Rio, meu pneu do carro furou na linha amarela e um ônibus me atropelou. Tá de brincadeira, cara. Aí fiquei 4 meses, né, parado, e aí por acaso foi na época de final do ano, então era na época que eu ia fazer prova para residência, acabei não conseguindo prestar a prova. E talvez destino, né? Tem coisas que a gente não dá para entender. Se não tivesse acontecido isso, talvez eu não tivesse agora na gineco, estaria na anestésio. Talvez não tão bem como eu estou hoje, ou talvez melhor, a gente não sabe. Mas assim, foi destino e aí acabou que por conta disso eu fiquei esse ano e aí essas oportunidades foram surgindo e aí eu acabei seguindo esse caminho. Cara, é o destino, né? Você vê teu pai, né? Que é um cara que é dessa área e acabou indo para essa área também por destino mesmo. Sim. Que bacana, Banal. Então, você foi atropelado, cara? Fui atropelado por um ônibus. Ou eu atropelei o ônibus, né? Não sei. Agora entendi, doutora, por que ele joga mal o beach tênis. Eu sempre ganhei dele no beach tênis. Mas nós estamos aqui para falar... Não começa não. Nós vamos falar de ginecologia. É brincadeira, mas Banal é um grande esportista, é um cara batalhador, disciplinado, o cara levanta cedo, esse cara não tem hora para dormir. A quantidade de cirurgias que esse cara faz por dia, vocês vão ver que é um absurdo. Então, pô, tem mesmo que bater palma para um cara desse. E foi aí pra gente, eu acho que quem ganhou, cara, foi, na realidade, o teu cliente, porque se você tivesse ido para outra área, não teríamos hoje um cara que sabe tanto dessa parte, que eu quero até falar, que você hoje também opera por robótica, né? Uhum. Eu tenho umas fotos que eu peguei lá, depois eu vou botar e depois tu pode ir falando nela, né? Uhum. Mas, pô, que bacana, Banal. Pô, eu fico satisfeito de ter uma pessoa aqui em Petrópolis que tem essa capacidade que tu tem. Não tô puxando o saco dele, não. Ele tinha que puxar meu por eu ganhar sempre dele no beach tennis. Não, mas olha aqui, vamos lá. Vamos falar primeiro dessa palavra que eu já tentei falar 30 vezes. Difícil, né? Que é muito difícil, né? A doutora me tentou me ensinar naquela hora, né, doutora? Mas está difícil na minha palavra aqui. Vamos falar mais hoje sobre... A questão da endometriose, né? O que é endometriose? Então, falei certo, hein? Endometriose. O que é endometriose?
Então, a endometriose é quando a gente tem o endométrio, que é a camada de dentro do útero, né, fora do lugar normal dele, né? Então, na verdade, a gente tem na parte interna do útero esse tecido que se chama endométrio. E aí eu explico para meus pacientes que é como se fosse a casinha do bebê ali, o quarto do bebê, né? Esse endométrio ele precisa se preparar durante o ciclo menstrual para que a mulher possa engravidar, né? Então todo mês a mulher é preparada para engravidar. Quando ela não engravida, a gente acaba tendo essa menstruação. E o que é a menstruação? A menstruação é quando esse endométrio ele descama, né, para poder se preparar de novo. Então é como se a gente tivesse o quartinho do bebê, a gente prepara o quartinho do bebê para receber o bebê, não aconteceu, aí a gente faz uma reforma. Então, tudo que a gente fez, a gente joga fora e faz uma reforma nova, né? Então, isso seria o endométrio. Isso se dá por uma questão de estimulação hormonal, principalmente o estrogênio, né? Então, o que acontece? A endometriose é quando a gente tem esse tecido, esse endométrio, fora do lugar normal dele. E aí a gente pode ter isso em vários lugares do corpo humano. O único órgão que não foi descrito é no baço, mas a gente já tem relato de endometriose até em homem, né? A gente tem, em homem também? Em homem. A gente tem relato de endometriose no nariz, no olho, no dedo, no coração, no pulmão. Óbvio, isso é muito raro de acontecer. O lugar mais comum da gente ter é ali na pelve, né? E aí a gente pergunta, mas por que isso acontece? É isso que eu ia te perguntar. Por que isso acontece? A gente não sabe. Então, assim, a gente tem várias teorias que tentam explicar, e aí eu brinco. Quando a gente tem várias teorias para tentar explicar uma coisa, é porque a gente não tem ideia o porquê isso acontece. Sim. Né? Uma das teorias mais aceitas, né, é que a gente sabe que algumas mulheres, quando menstruam, além desse sangue que desce pelo útero, pelo canal vaginal, um pouco dele vai pela trompa e cai na cavidade abdominal. E aí essas células endometriais iriam se implantar nos outros órgãos, né? E aí justificaria esse implante da endometriose. Mas, por exemplo, como é que esse sangue chega no olho da paciente? Como é que esse sangue, por exemplo, chega no homem? Então, a gente sabe que tem questão genética, fenótipo, existem algumas outras coisas ambientais, isso tudo que vai influenciar, mas hoje a gente ainda não tem 100% de certeza o porquê que se dá a endometriose, né? E aí por isso que a gente também não consegue ter um tratamento tão efetivo, né? Não tem nem como prevenir, então. Não tem como a gente prevenir. Também. Não tem como a gente prevenir. Mas como é que o homem tem isso, sendo que ele não tem esse órgão e ele passa? Então, aí existem teorias e aí a gente tem células, né, na verdade, que a gente chama das células celômicas, que são as células que dão origem ao peritônio, que é o que recobre a nossa cavidade abdominal do lado de dentro. E aí uma das teorias que a gente tem é que uma dessas células ela iria ter uma formação errada e em vez de gerar um peritônio, ela ia gerar um endométrio ali. Então é uma das justificativas como a gente poderia ter no homem, né? Mas isso é muito raro, a gente tem relatos de casos, mas assim, é raríssimo disso acontecer. Deixa eu ver se ele põe a foto. Ô Bruno, faz favor, coloca as fotos aí para mim, faz favor. Só para que aí de repente tu vai... tem uma outra foto, Bruno? Passa outra, faz favor. Mais uma. Aí, beleza. Aí. Então aqui a gente consegue entender mais ou menos a estrutura do útero, né? Sim. Então a gente tem o útero, aqui a trompa, tá? O ovário, o canal vaginal, e aí essa parte rosinha aqui, mais dentro, que é o endométrio, tá? Então é isso que vai sair, né? Então, como a gente sabe, essa descamação do endométrio faz a menstruação que sai para a vagina, mas a trompa, ela é um canal que a gente tem que liga lá dentro da cavidade abdominal. Então, às vezes, esse sangue reflui por aqui, cai lá e implantaria essas células. Isso é uma das teorias que a gente tem, mas que a gente sabe que não justifica todas as endometrioses, né? Certo. E aí, o que acontece? A gente, quando tem esse endométrio fora do lugar, e aí seja em vários lugares que a gente pode ter, por exemplo, se a gente tiver uma endometriose no ovário da paciente, esse endométrio que está ali no ovário, ele vai funcionar igual o endométrio de dentro do útero. Então, ele com o estímulo do estrogênio, ele vai crescer. Se a mulher não engravida, a gente tem uma queda dos hormônios e aí esse endométrio descama. Tá? E quando ele descama, ele vai sangrar. Só que ele vai estar sangrando, por exemplo, no ovário. E aí, toda vez que a gente tem alguma coisa no corpo humano que não é para estar ali, isso gera um processo inflamatório. Sim. Eu explico isso para meus pacientes assim, imagina eu pegar um caco de vidro e cortar a minha mão. O que vai acontecer? Né? Vai sangrar, vai ficar vermelho, vai ficar inchado, vai doer e vai cicatrizar. Isso é o que a gente chama do processo inflamatório. Esse é o normal, né? Isso é o normal, que acontece. Né? E aí é isso que vai acontecer ali no ovário. A gente vai ter um sangramento onde não é para estar, isso vai gerar um processo inflamatório que vai dar dor, que vai dar... vai cicatrizar, vai fazer isso tudo.
Mas agora imagina a gente todo mês pegar esse caco de vidro e cortar na minha mão. Talvez se eu cortar uma vez, essa cicatriz vai ser bem sutil, talvez nem veja. Agora imagina todo mês eu ficar cortando. Isso vai gerar uma cicatriz feia, uma cicatriz grossa, que é o que a gente chama de fibrose. E aí acaba que essa endometriose ela vai fazendo tanto processo inflamatório atrás de processo inflamatório que ela começa a espessar o órgão que ela está, começa a fazer fibrose e às vezes ela começa a fazer o que a gente chama de aderência, colar um órgão no outro. Vai espalhando, né? Como se fosse ela vai espalhando, né? E aí vai fazendo. Então, isso justifica o principal sintoma da endometriose. Qual é o principal sintoma? O que preocupa mais a gente? É aquela paciente que tem muita cólica menstrual, uma cólica incapacitante. Então, normalmente aquela história daquela menininha que desde a primeira menstruação tinha cólica, que faltava o colégio, que tinha que ficar em casa, né? E aí isso vem evoluindo ao longo do tempo, né? E aí, na grande maioria das vezes, quando ela chega ali na adolescência, às vezes ela acaba entrando com método contraceptivo para não poder engravidar, isso às vezes melhora o sintoma dela, né? E aí depois, quando ela para tentar engravidar, ela volta com sintomas, às vezes pode ter uma infertilidade associada, e aí é quando a gente talvez vai descobrir isso, né? Eu tenho uma filha de 16 anos que ela sente muita cólica, muita. Isso. Toda vez que vai menstruar, ela passa um sufoco e deixa de ir na aula, deixa de fazer alguma coisa. Isso. E o problema é normalizar essa dor, né? Sim. Todo mundo fala, é normal, as mulheres sentem cólica mesmo. Isso é um problema até para o diagnóstico da endometriose. Sim. Acaba sendo um diagnóstico mais tardio, né, Vitor? E aí ela foi e passaram anticoncepcional para ela. E eu virei, porra, mas já assim, com 16, completou 16 anos, ajuda, mas lá na frente pode causar algum problema também, ou não? Na verdade, não. Em relação a isso, não. Mas assim, a gente acaba mascarando o sintoma. É aquele negócio. Por exemplo, se você tem dor de cabeça e você toma uma dipirona e a sua dor de cabeça passa, você esquece que você está com dor de cabeça. É a mesma coisa da cólica. Se você resolve o seu problema com o anticoncepcional, meu problema melhorou, eu não estou mais menstruando, eu não estou tendo mais cólica, então minha vida está boa. Só que, às vezes, a doença está evoluindo e como você não está sentindo nada, você acaba não procurando ajuda, né? Então, existe até um italiano que estuda bastante endometriose que ele fala, o anticoncepcional, apesar da gente usar bem na questão do tratamento, né? Sim. Ele acaba também sendo ruim, porque normalmente é essa história, é a menina jovem que tem muita cólica, acaba indo no ginecologista e aí, como a Camila falou, o próprio ginecologista banaliza isso, porque ele fala, isso é normal, quando você menstruar, quando você engravidar, isso vai melhorar, ou a própria família não entende, né? Então, assim, normalmente a paciente vem e fala, minha mãe fala que é normal ter cólica, porque ela teve cólica a vida inteira, a minha avó fala. E aí essa história, quando você engravidar, vai melhorar e tudo, e ela acaba ficando ali achando que aquilo é normal, né? E às vezes a paciente vem para consulta nossa também, né? A Camila pode ver, às vezes ela senta na minha frente e fala assim, eu vim para uma rotina. E aí a gente pergunta, mas você sente cólica? Sinto. Como é que é essa cólica? Não, doutor, meus primeiros 2 dias de menstruação, eu não consigo nem sair para trabalhar, eu tenho que ficar com bolsa quente, eu tenho que tomar tramal, às vezes eu preciso ir para emergência. Só que aquilo já virou uma coisa tão normal na vida dela e que as pessoas ao redor não aceitam, que para ela aquilo ali virou normal, né? Sim. Então, a endometriose tem essa questão do impacto e, na verdade, da paciente se sentir constrangida porque ninguém aceita isso, né? Falta de informação de novo, igual nós falamos, né, doutora? E aí, o que nós temos que fazer, então, para passar para o pessoal, quando tem, que nenhum adolescente de 16 anos, que já foi, o que era legal fazer? Tem que fazer um outro tipo de exame? O que é legal? Qual é a informação que a gente pode passar para esse pessoal? Então, na verdade, sim, o diagnóstico ele é mais clínico do que de exame, né? A gente tem que entender também, Márcio, que existem várias causas de cólica, tá? Então, assim, não é que a pessoa tem cólica, ela tem endometriose, tá? Isso, senão também todo mundo vai ter. A gente tem que entender que é uma cólica incapacitante, é uma cólica que vai atrapalhar a qualidade de vida dessa paciente. Então, é aquela paciente que falta trabalho, é aquela paciente que precisa ir para uma emergência, né? É aquela paciente que vai deixar de fazer a atividade dela por conta disso. Tem aquela paciente que tem a cólica menstrual normal, que é uma cólica que ela vai tomar um Buscopan e a vida dela vai seguir, que não é incapacitante, né? Então, na verdade, a questão é procurar ajuda, né? E aí, assim, a gente tem um viés muito grande na endometriose, que é isso, do atraso do diagnóstico. A gente sabe que pode demorar até 10 anos para a gente fazer esse diagnóstico. Então, assim,
Hoje, graças a Deus, a gente tem as pessoas têm muito acesso à informação com a internet, então Melhorou bem. Tem muita paciente que chega e fala assim, doutor, eu vou no meu ginecologista há 3 anos falando que eu tenho cólica, ele fala que é normal. Procurei na internet, acho que é endometriose, e aí acabei vindo aqui para a gente poder ver e entender isso aí, né? Então, assim, o importante é estar indo no ginecologista, o importante é estar fazendo seu acompanhamento, né, ginecológico de rotina para poder ver e a gente entender. Mas também entender que não é toda cólica que é endometriose. A gente tem uma tríade clássica da endometriose, né, que é a cólica, né, incapacitante, a dor na relação sexual. Deixa eu te falar, né? Ela deve sentir muita dor. Sim, ela tem dor na relação sexual e algumas pacientes vão cursar com infertilidade. A gente sabe que até 50% das pacientes que têm endometriose podem ter infertilidade associada, né? Então, quando a gente para pensar nesses 3 sintomas em relação ao impacto na vida da paciente, imagina, uma paciente que tem cólica todo mês, que ninguém acredita, que ela falta o colégio, o trabalho, o colega de trabalho fala assim, pelo amor de Deus, isso é frescura, como é que você está faltando para uma cólica menstrual? Uma paciente que não consegue ter relação sexual porque ela tem dor. E aí, às vezes, ela acaba não querendo ter relação por conta dessa dor. Então, imagina isso na questão do parceiro. Não é todo parceiro que aceita. A primeira coisa que ele pensa é ela está tendo caso com uma outra pessoa e não quer mais estar comigo. Então, isso gera um impacto muito grande na questão do relacionamento da paciente e a questão do desejo de ser mãe, né? Então, quando a gente vê, a grande maioria das mulheres tem o desejo de ser mãe e, às vezes, ela vai cursar com essa questão da infertilidade. Então, assim, tem um impacto emocional, psicoemocional muito grande nessa paciente. E aí, assim, a paciente da endometriose ela é uma paciente que tem que ser abordada multidisciplinarmente, né? Não só por mim, ginecologista, mas ela vai ter que ter um acompanhamento psicológico, ela vai ter que ter um acompanhamento da fisioterapia, ela vai ter que ter um acompanhamento e do marido, que é aquilo que a gente falou, que é para ele poder entender e ela tem que ter a parceria do marido. E aí, assim, eu falo para as minhas pacientes, 98% das vezes acabam indo sozinhos, né, na consulta, o parceiro não acompanha. Próxima consulta eu quero que você traga ele aqui para a gente poder conversar e poder explicar, né? Então, isso é uma dica legal, gente. Quem está escutando, olha aí, leva os maridos, cara, para fazer esse tipo de exame com pessoas qualificadas, entendeu? Que aí o cara vai continuar sendo um parceiro. Sim, porque aquilo que você falou, de repente ele acha que a mulher está até traindo ele, porque não. Sim. E acontece, né? Com certeza e muito, né? Demais. Deixa a foto aí, Bruno, por favor. Não sei se tu quer mostrar mais alguma coisa nessa mesma foto ou se quer que muda, né? E aí tem uma foto, Bruno, pode passar, Bruno. Essa. Aqui é só para a gente exemplificar, para a gente ter uma ideia, né? Então, ali na esquerda a gente tem uma pelve normal, né? Essa é normal. Isso é normal. E aqui a gente tem uma pelve com endometriose. Lembra que a gente falou daquela questão da aderência, dos órgãos colares? Parece uma inflamação, né? Parece isso, fica tudo inflamado, tá vendo? Tem essa parte, isso aqui é sangue, né, acumulado, que é da descamação do endométrio. Então a gente acaba... é o útero, né? Aqui é o útero, tá vendo? Olha o útero lá. Olha como que a trompa e o ovário esquerdo, que estão bem lá pro cantinho, eles vieram todos aqui centralizados, né? Tem essas aderências aqui, né? O intestino também colado, né? Então, e aí, quando pega, isso pode sair pegando? Sim, pode. A gente, normalmente, como é mais na pelve, né? O comum é a gente ter lesão ali de intestino, bexiga, nervo, né? Vai pegando tudo. Então, a pessoa de um probleminha passa a ter um problemão. Sim. Não são todas que são assim, sim, né? Mas a gente pode ter endometriose intestinal, a gente pode ter endometriose, como eu te falei, do pulmão, do diafragma, da bexiga. Então, assim, até quando a gente pensa em cirurgia, a gente sempre tem que ir com uma equipe multidisciplinar também. Eu, como ginecologista, vou resolver a parte ginecológica. Eu tenho meu pai na minha equipe, que é proctologista, cirurgião geral, ele resolve a parte do intestino. A gente tem um urologista que, se tiver que mexer na questão da bexiga, dessas coisas. Então, às vezes, são pacientes que têm cirurgias de 14, 15 horas, né? São cirurgias grandes. Mas assim, o importante é a gente conseguir devolver qualidade de vida para a paciente e, às vezes, da infertilidade, conseguir que ela tenha um bebê nos colos depois, né? Então, Mas para fazer um tratamento, no caso que nem está esse útero e essa parte aí toda, tem um tratamento ou já tem que tirar fora para ele não alcançar, ou tem alguma... Então... Porque, tipo, isso
é um câncer, vamos dizer. Então, ela é uma doença benigna que tem um comportamento igual ao do câncer. É igual né? do câncer. Mas ela tem uma vantagem de ser benigna. Então, assim, a gente não precisa ser muito agressivo no tratamento. A gente consegue tirar só a doença e não precisa tirar o que a gente chama de margem quando a gente tem câncer. Mas tem que tirar um remédio só ou alguma coisa? Depende, não são todos os casos. 80% das pacientes a gente vai tratar clinicamente, ou seja, né, como a gente entendeu que é a menstruação que gera todo o problema da paciente, o que a gente faz normalmente é o bloqueio da menstruação. Legal. Existem várias formas da gente fazer isso, o jeito mais comum é anticoncepcional oral, né? Então a gente bloqueia essa menstruação da paciente e aí na grande maioria das vezes ela responde, fica assintomática, para de ter as cólicas, para de menstruar. E aí a gente tem que e aí volta naquela questão, não é porque melhorou a dor que sua doença melhorou, a gente tem que continuar fazendo acompanhamento. E aí uma coisa errada que as pessoas acham é que o anticoncepcional ele é um tratamento para endometriose. Não é, né, doutor? Não O doutor é. chegou a falar isso. Ele é um sintomático. Aí volto para o jeito mais simples da gente explicar. Eu falo para minha paciente, você chega aqui com um tumor na cabeça e fala para mim, Vitor, eu estou com dor de cabeça. Eu vou lá e te dou uma dipirona e resolvo sua dor de cabeça. Mas eu não resolvi o tumor da sua cabeça, eu só estou te dando um remédio sintomático. Ele continua trabalhando. Ele continua ali. Então a endometriose é a mesma coisa. Quando a gente para de menstruar, a gente para de ter aquele processo inflamatório. Sim. Mas a doença continua ali. Ela não some, né? Ela não diminui de tamanho e, na verdade, ela pode continuar evoluindo, né? A gente tem, os trabalhos mostram pra gente que a gente, com bloqueio, né, com o uso do anticoncepcional ou sem uso do anticoncepcional, a doença vai continuar evoluindo. Sim. Mas aquela paciente que usa anticoncepcional, provavelmente ela vai evoluir de uma forma mais devagar. Tá. Né? Então, a endometriose é uma caixinha de surpresa. E cada paciente responde de um jeito. Tem paciente que a doença evolui muito rápido, tem paciente que a doença evolui muito devagar, tem paciente que tem muita doença e não sente nada. E descobriu por acaso que foi fazer um ultrassom e viu que tinha uma endometriose no ovário. E tem aquela paciente que não tem quase nada de doença, mas que é muito sintomática. Sim. Né? Então a gente sabe que não tem relação em quantidade de doença com quantidade de sintoma. Né? Então isso é uma coisa importante. Então basicamente o primeiro tratamento que a gente vai fazer é esse tratamento com bloqueio da menstruação, para a gente desinflamar essa paciente e para de acompanhando. Sangrar é mais fácil do médico ver. E aí mudança de estilo de vida, a nutrição é muito importante nisso, então a gente faz uma dieta anti-inflamatória, né? A atividade física, a gente tem anti-inflamatórios naturais, cúrcuma, resveratrol. A gente tem que entender que essa paciente que tem dor é uma paciente que tem pressa. Eu acho que ninguém gosta de ficar com dor. Então, a gente tem que fazer um esquema de dor para ela muito importante, né? E aí, hoje, a gente tem um leque muito grande para a gente poder mexer com isso. E aí, algumas situações, a gente vai precisar operar essa paciente, quando a gente vai partir para o procedimento cirúrgico. E aí, basicamente, a gente tem 3 indicações. A primeira é a falha do tratamento clínico, é aquela paciente que mesmo sem menstruar continua tendo dor. Tem paciente que acontece isso. E aí a gente precisa operar para a gente desinflamar ela e refazer essa anatomia, né? Entendi. A outra é aquela paciente que não está conseguindo engravidar de jeito natural. A gente sabe que a endometriose faz essa distorção da anatomia, então isso às vezes atrapalha. E a própria inflamação também atrapalha. Então a gente consegue tirar essa inflamação e tirar essas distorções da anatomia para ajudar ela a engravidar. E algumas situações que é quando a gente tem lesão de algum órgão importante, intestino, bexiga, ureter, nervo, porque é uma doença que é progressiva. Então, não são todos os casos que são cirúrgicos, a gente tem que avaliar caso a caso, individualizar, mas no grande monte, quando a gente tem lesão de algum órgão importante, a gente também precisa operar. Então, a gente tem que entender que não é todo mundo cirúrgico, tá? E a gente também tem que entender, quando a gente fala da infertilidade, principalmente na paciente jovem, e a primeira coisa que ela senta na minha frente e fica desesperada, é que isso deve ser triste. 30% das pacientes que têm endometriose vão cursar com infertilidade e dificuldade ali para engravidar e vão precisar de algum procedimento para fazer isso. Então, 70% que têm endometriose vão engravidar de jeito natural, não vão ter problema. Então, assim, é uma preocupação, claro, né? A gente tem que entender que ela tem uma doença e aí, às vezes, a gente tem que entender tempo dela de ovário, tempo de reserva ovariana, talvez deixar para engravidar com 40 anos não seja o ideal, mas a gente tem que entender, mas não quer dizer que você tem endometriose e que você é infértil. Não, muito pelo contrário. Tá? Porque, no caso, esse tipo de problema
Há uns 20 anos atrás não tinha tanto desse tipo de problema, ou já tinha e a gente não sabia? Tinha, mas a gente não fazia diagnóstico. É aquilo que nós estávamos falando, né, doutora? Tem algumas coisas que 20 anos, tão pouco tempo atrás, que não até sabiam. hoje a gente é difícil de fazer diagnóstico. Imagina 20 anos atrás, né? Então, acaba que assim, a porcentagem é de que 10% da população no MENACM, né, que são as pacientes que menstruam, tem endometriose. Então, 1 em cada 10. Eu ia te perguntar isso aí, qual é a quantidade mais ou menos? 1 em cada 10, né? Na minha vida, é 10 em 10, porque eu praticamente atendo só todas. isso, né? Essa era a outra pergunta que eu ia te fazer. Vamos supor assim, num mês, quantas cirurgias dessas você faz? Mais ou menos. A gente faz, numa média, umas 15, 20 cirurgias de endometriose por mês. Por mês, olha só, é muita coisa. É muita gente. coisa. É muita coisa. E tem bastante, né? É uma realidade. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem feito o diagnóstico e cada vez mais as pacientes têm ficado preocupadas, né? A gente teve, talvez, vamos dizer, uma sorte, assim, para a divulgação, que foi a Anitta, que foi diagnostada. E a Anitta demorou 7 anos para ser diagnosticada. Olha só, a Anitta, que tem acesso aos melhores médicos, às melhores... Ela demorou 7 anos e ela não foi feito o diagnóstico por um ginecologista, ela foi feito o diagnóstico por um cardiologista que falou, olha, pelos seus sintomas, ela tinha um quadro atípico, ela tinha uma endometriose na bexiga, então, na verdade, ela não tinha cólica, mas ela tinha sinais de infecção urinária de repetição quando estava menstruada. E aí ela falou assim, olha, como o seu sintoma é cíclico, que a gente chama, que é sempre quando é na menstruação, fala muito a favor de uma doença que se chama endometriose. Vai pesquisar, e aí ela foi pesquisar, descobriu que tinha lá um nódulo na bexiga, e aí fez o acompanhamento e tratamento. Mas para você ver, então assim, uma pessoa que tem talvez os melhores médicos, que tem acesso, que tem informação, ela demorou 7 anos para fazer esse diagnóstico. Imagina a população no geral, né? E ainda mais quando a gente vai pensar em SUS, que a gente tem uma dificuldade muito grande disso aí, né? Nossa Senhora. E aí, quando você vai fazer uma operação, tem que tirar tudo? Tira o útero, tira o ovário? Não. Então, assim, quando a gente pensa na endometriose, aí a gente tem que entender que é uma doença extrauterina, né? Então, ela não está no útero. O útero, na grande maioria das vezes, ele não está doente. Ele pode ter uma adenomiose, que é como se fosse uma prima da endometriose, que é quando esse endométrio começa a invadir a musculatura do útero, mas que normalmente é naquela paciente mais velha, que já teve filhos, tá? Ou pode ter mioma, pode ter outras coisas. Mas se ela, na grande maioria das vezes, pela endometriose, o útero dela é saudável. Ela vai ter as lesões fora do útero. Então, o que a gente tem que fazer é a ressecção da onde tem. Então, por exemplo, o lugar mais comum da gente ter endometriose é num ligamento que se chama ligamento útero-sacro, que fica no fundo da vagina. Então, o que a gente tem que fazer? Ressecar. Antigamente, a gente entendia que se a gente queimasse aquilo ali e mantivesse o órgão, estava resolvido. Mas a gente via muita recidiva de doença. Então, hoje o que a gente faz é a ressecção dessa área. Então, por exemplo, tem um nódulo na bexiga, eu tenho que ressecar aquela área da bexiga e aí deu ponto. Quando é ovário, a gente consegue fazer um tratamento mais conservador, porque no ovário ele acaba fazendo um cisto no ovário. E aí a gente consegue abrir e tirar esse cisto, né? Mas, por exemplo, se ela tiver endometriose na trompa, não tem jeito, a gente tem que tirar a trompa. Se ela tiver endometriose no ligamento, no intestino, a gente tem que ressecar aquela área. Não dá mais, não se faz mais assim. O que é o ressecar? Ressecar é tirar. Tirar então, mesmo. Tira onde tem, né? Porque de primeiro queimava, não tinha alguma coisa? Então, aí a gente queimava anticamente. Lá atrás se queimava, mas foi o que eu falei, a gente acabou entendendo que tinha muita recidiva. Na verdade, não era recidiva de doença, a paciente continuava tendo os sintomas, né? Porque só o queimar não adianta. Então, a gente tem que tirar aquela área e aí ressecar. E aí, dependendo do órgão, a gente tira o órgão inteiro, né? Por exemplo, um ligamento, a gente vai tirar o ligamento inteiro. A alça intestinal, a gente vai tirar só onde está... Não, é só a partezinha. Então, se é um nódulo de 2 centímetros, eu vou tirar aqueles 2 centímetros. Não preciso tirar 3, 4, 5, nada disso, entendeu? E a outra coisa que está ajudando é eu vi lá você operando uma vez, teu pai lá, mostrando que hoje tem a tecnologia para ajudar a chegar nesses 2 centímetros, né? Sim. Porque de primeiro... Imagina 20 anos atrás como é que era feito, doutor. E é treinamento também. Na verdade, hoje o que mais ajuda a gente é o mapeamento, que é a gente fazer uma ressonância. Mas antes de fazer, aí curiosidade, aí ela tá com isso. Como é que faz? Abre ela, vai por baixo, vai pela vagina. Como é que tu faz para tirar uns 2 centímetros? Então, aí a melhor via para a gente operar a paciente com endometriose é a via minimamente invasiva, né? É a via por laparoscopia, que é o que o pessoal entende como aquela cirurgia dos furinhos, em que a gente não abre a barriga, né?
Por que ela é melhor que a cirurgia aberta? Porque, na verdade, a cirurgia aberta a gente não consegue acessar espaços que a gente precisa acessar na endometriose, né? Então, às vezes, por exemplo, a paciente tem uma endometriose do nervo ciático. O nervo ciático, eu tenho que entrar pela barriga e ir praticamente quase lá na perna da paciente dissecando, né? Então, assim, isso pela cirurgia aberta eu não consigo fazer. Então, a gente faz a cirurgia minimamente invasiva, né, que é o que a gente chama da laparoscopia. Que é aquela dos furinhos. Então, isso. a pessoa depois não fica com a cicatriz. Aí são cicatrizes de meio centímetro, né? E aí a gente vai fazendo a ressecção dos órgãos por ali, né? A gente tira. Então, se eu tiver que tirar... E aí no intestino existem várias abordagens no intestino, mas existem... Aí, alguns casos, a gente precisa abrir como se fosse uma mini cesárea de uns 2, 3 centímetros. Se eu preciso fazer uma ressecção mais de 3 centímetros do intestino, eu tenho que fazer isso. Mas existem, quando é menos de 3 centímetros, existem grampeadores que eu, pelo próprio reto, entro com ele e consigo colocar aquela área ali, ele já corta e grampeia isso pra gente, o que facilita bastante. Não temos vídeo aí não, né? Os outros não tem vídeo. Mas tem no teu Instagram, quem quiser ver, eu já vi lá, né? No nosso do Endosserra. Do teu pai também. Qual é o teu Instagram mesmo? O Endosserra. Serra. O da doutora eu falei aquela hora, não, né? Clínica Camila Sampaio. Clínica Camila Sampaio, para olhar lá. Mas eu ia Quero que falar que aquela imagem que o Vitor colocou, mostrando Coloca de novo, a pelve a primeira. sadia, pelve com endometriose, que é de uma cirurgia Nessa minimamente aqui não, invasiva. Essa mesmo. Essa mesmo, tá. Como a gente consegue enxergar bem a pelve, isso é muito diferente de uma cirurgia aberta. A gente consegue ter uma visão muito melhor. A visibilidade é melhor. Porque a gente coloca ar na cavidade abdominal, então os órgãos ficam basicamente nos locais que eles têm que ficar. Pode, e a gente amplia, né? Aí você fica na tela, fica a gente no opera corpo da pessoa e olhando na tela, é isso? E aí a gente tem uma amplificação da imagem também. Por exemplo, a gente olha aqui o útero, parece que o útero é um negócio desse tamanho. Quando a gente tira, o útero é um negocinho desse tamanho. Então, isso dá acesso a gente tem, por exemplo, essa imagem aqui, a gente não consegue numa cirurgia aberta de ver isso tudo não consegue direitinho. ver, né? E às vezes a endometriose, quando a gente entra, a gente sabe, a gente pega uma pelve assim, ó, que não tem nada. E aí a ressonância é como se fosse o nosso Waze, né? Ele que vai guiar. Então a ressonância vai mostrar pra gente, olha, essa paciente tem um nódulo de endometriose lá no ciático. Então quando eu olho uma pelve assim, às vezes é normal, mas quando eu vou lá no ciático, que eu acho que tem. Então, os exames de imagem hoje a gente usa para mapear a doença, não para fazer diagnóstico. Então, assim, eu vou mapear. Então, o paciente veio, olha, eu acho que você é uma paciente que tem endometriose, a gente fecha o diagnóstico pela minha anamnese, exame físico, né, pela coleta da história e tudo. Beleza, você tem endometriose. Agora a gente vai fazer um exame de imagem para a gente poder entender essa sua endometriose, onde ela está, né? E aí também vale a gente dizer que, às vezes, ter uma ressonância normal não quer dizer que a paciente não tem endometriose, porque existe uma endometriose superficial, que é uma endometriose microscópica, que a gente não consegue ver nem na cirurgia e nem no mapeamento. E aí ela tem os sintomas. Então, várias vezes a paciente chega e fala assim, doutor, eu tenho muita cólica, tenho dor e tudo. Fiz ressonância, está normal, e o médico falou que eu não tenho endometriose. Não, tem, mas tem uma endometriose superficial, que é muito bom para você, porque a gente consegue controlar isso clinicamente muito bem. Não é visível, mas dá para se controlar. Mas a gente consegue controlar, diferente às vezes de uma endometriose nesse nível aqui, né? Então, o exame de imagem hoje é para isso, para a gente poder mapear a doença. Já foi fazer algum que tu achou que não tinha, e na hora que tu olhou, falou, meu Deus. Sim, às vezes acontece a gente pegar a pelve, e aí, assim, é a caixinha de surpresa, que eu falo para minha paciente. A sua barriga é uma caixinha de surpresa. O exame acerta 95% das vezes. Às vezes a gente acha que tá bom e quando a gente entra tá 10 vezes pior. E às vezes a gente acha que está muito ruim e não está tão ruim assim. Sim. Então, assim, óbvio, os exames hoje acertam muito, mas às vezes a gente tem surpresa. E aí por isso que a paciente tem que estar preparada para tudo, né? Às vezes a gente fala as coisas para a paciente, às vezes na própria consulta a paciente chora porque fica preocupada, porque a maior preocupação das pacientes é sair com aquela bolsinha quando a gente precisa fazer uma ressecção intestinal. Mas é que eu falo com ela, eu falo, olha, assim, provavelmente não vai acontecer. A chance disso acontecer é de 2%. Mas eu preciso falar, porque quando eu estou lá na cirurgia, eu não tenho como te acordar, oi, aqui, posso fazer? Ficar, então, né? Ela tem que estar ciente de tudo, porque às vezes a gente... E aí, por isso que a gente tem que também ter a equipe multidisciplinar. Por exemplo, a gente estava agora lá em Brasília, no curso de endometriose, e era uma paciente que basicamente não tinha nenhuma alteração. A gente estava fazendo cirurgia ao vivo, né? E aí era uma doença de útero sacro. Quando a gente entrou, ela tinha um nódulo na bexiga que não foi visto no exame.
Então, assim, a gente tem que estar preparado. Então, assim, a gente tem que estar preparado para abordar isso e a gente tem que ter uma equipe. Então, assim, eu tenho que ter o urologista lá para estar junto comigo, para a gente poder fazer essa ressecção. Então, por isso que a gente tem que ter essa equipe multidisciplinar e por isso que é importante ter o proctologista, o urologista e aí, em alguns casos, talvez cirurgião torácico junto para poder abordar essa paciente. Isso é legal o pessoal entender que, assim, o SUS faz isso? Pelo SUS ou não? Então, o estado do Rio de Janeiro, nenhum lugar no SUS opera endometriose. Caramba! A gente fez um projeto durante 2 anos na UERJ em que a gente estava operando 10 pacientes por semana, mas acabou o orçamento esse ano e aí acabou. E aí hoje não tem. E aí a gente fica com um problema, porque a gente trabalha lá no SUS, né? As pacientes vêm para a gente e a gente não tem como... Tem coisa que a gente não tem como resolver. E ela tem que ir para a cirurgia. E é isso que eu tenho que explicar ao pessoal, porque olha só, na hora de fazer uma cirurgia dessa, gente, olha quantas pessoas ele tem que ter. Ele tem que ter um técnico para cada coisa, né? Tem que ter um especialista em cada coisa. E aí precisa de 5, 6, pelo que você falou aí. Sim. A nossa equipe, normalmente, a gente vai para a cirurgia, nós somos 1, 2, 3, 4, 5 médicos, né? Mais o anestesista, mais a instrumentadora cirúrgica. A gente tem uma enfermeira nossa da equipe que acompanha a paciente tanto no pré, intra e pós-operatório. Legal. Então, assim, e aí, por que o SUS não tem isso, né? Primeiro, por 2 causas. Primeiro, que é uma cirurgia muito cara, em termos de equipamento. Então, assim, a gente precisa de uma tecnologia muito boa, então pinças para a gente poder operar, vai ter. Esses grampeadores para o intestino, são coisas que são caras, né? E porque a gente sabe que são pacientes de cirurgias grandes, e quanto maior a cirurgia, maior a chance de complicação, né? Então, acaba que isso para o SUS, a estrutura não consegue absorver isso, né? Então, mas a gente fica nessa aí, aí a gente fica tentando ali controlar a paciente clinicamente, mas tem paciente que não dá. Por exemplo, às vezes chega no limite da paciente, por exemplo, obstruir o ureter dela e aí não consegue mais passar a urina do rim para a bexiga. Aí o rim começa a inchar, para de funcionar. Sim. Não tem jeito, essa paciente tem que operar. E aí a gente vai ficando, aí é uma briga. Senhora. É uma briga bem grande. Quanto tempo foi o maior tempo que tu ficou numa cirurgia? A nossa maior cirurgia foram 15 horas. E a senhora, doutora, já ficou em alguma assim grande? Eu já fiquei em cirurgia grande, antes eu operava também, fiz o mesmo curso que o Vitor, inclusive de cirurgia minimamente invasiva, mas confesso que não é a minha escolha dentro da ginecologia agora. Eu gosto muito, acho lindo ver, adoro conversar com o Vitor e tudo, mas para mim não serve. Mas já fiquei bastante tempo. Não cheguei a 15 horas, mas mais 8 já fiquei. Caramba, 8, 15 horas. Mas a gente nem vê passando, né? Você não sente vontade de ir no banheiro. Para quem gosta, é ótimo. Você não sente vontade de ir no banheiro, não sente fome, não sente sede. Quando você vê, passou. A CEP Podcast é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetrópolis.com.br ou clique no link na descrição. Ainda bem que existe o Vitor. Tá vendo? Ainda bem. É igual o pai dele. Eu posso indicar casos, minhas queria pacientes, muito. exatamente. Pena que o doutor teve, que é o doutor Banal, o pai do Vitor, ia estar aqui com a gente, mas teve uma cirurgia, né, agora. Não ia dar tempo. Queria muito que ele viesse. Ele tem umas histórias bacanas que ele já contou, que eu fiquei horrorizado, né? De, cada coisa assim que eu não imaginava que poderia acontecer com um ser humano e a pessoa, ter que operar, pessoas que botou garrafa, estourou dentro. Mas isso a gente vai trazer ele de novo, vamos trazer vocês aqui, a gente vai bater outro papo. Mas disso tudo aí, 15 horas que você ficou, e tem alguma dessas cirurgias que você fez que tu fala assim, caramba, não podia ter acontecido isso com essa pessoa, ou pegou de surpresa, ou tu acha que, assim, eu poderia ter visto isso antes, com o paciente tivesse ido lá? Tem alguma coisa assim que... Assim, isso é curiosidade minha, vamos supor assim, porque a gente no nosso trabalho, no caso de vocês, né? Podiam ter vindo aqui antes, né? Deve acontecer toda hora, né? Vocês, podia ter vindo antes, por causa de 1 mês ou 2, a pessoa quase perde a vida e... A doença, a endometriose, ela não é uma doença
de evolução tão rápida, né? Não Ela é é tão uma rápida. doença, normalmente, como eu falei, tem paciente que evolui muito rápido. Pô, mas ela A sacrifica, gente já hein? teve uma... a gente Ela teve- machuca, né, pelo que eu vi. Sim. Ela o tempo todo dor, né? Pra tudo deve doer. A gente já teve uma paciente que a gente operou, 6 meses depois parecia que a gente nem tinha operado ela, parecia que ela tinha, ela voltou com mais doença. Não, a Achei doença que tava dela, bom. não, a doença dela evoluiu muito rápido. Então assim, Caramba. a gente operou, fez e ela voltou com, assim, não é voltou, porque na verdade a doença não volta, né? Essa é uma doença que não tem cura, infelizmente, né? Tá. Mas a gente, por exemplo, não consegue ressecar essas endometrioses superficiais que a gente não consegue ver. Essa doença evolui, né? Tá. Então, e a gente também não pode tirar tudo. Como é que eu vou tirar todos os órgãos da pelve? Isso não é incompatível com a vida, né? Mas o padrão é uma doença de evolução devagar. Então, por exemplo, 2 anos normalmente não é uma coisa que evolui tão rápido assim. Óbvio que às vezes tem pacientes que estão acompanhando há muito tempo e aí às vezes vão ter uma exclusão renal ou vão ter uma questão de uma obstrução intestinal por conta de um nódulo. E aí essa questão da dificuldade do diagnóstico, às vezes não é nem por ela, é porque realmente demorou a fazer o diagnóstico, né? Sim. Eu brinco que a paciente não lê, também nem todas as pacientes leem o livro, né? Não vão ter aqueles sintomas clássicos, né? Então, e às vezes para o ginecologista geral, se ela não tiver o sintoma clássico, ele acaba não fazendo o diagnóstico, né? Então a gente tem essa dificuldade. Tem pacientes, óbvio, com doenças muito avançadas que a gente, se tivesse operado bem antes, talvez ia ter evitado isso. E aí por isso que a indicação de operar lesões de órgãos nobres, para a gente evitar uma lesão maior e evitar uma ressecção maior, né? Para a gente poder ser o mais econômico possível. Já como é uma doença benigna, a gente pode ser o econômico. Então por isso que é o importante o diagnóstico precoce, o acompanhamento. E aí, infelizmente, a gente não tem nada para fazer para que a doença não evolua também. Mas o acompanhamento é mais importante. Por quê? Se em algum momento tiver essa indicação de cirurgia, fazer essa cirurgia o mais precoce possível, para a gente fazer a menor cirurgia possível, né? E tem paciente com endometriose, e aí que vão ter que, às vezes, fazer 15. Ontem eu atendi lá no ambulatório escola uma paciente que já fez 10 cirurgias de endometriose e está com endometriose de novo. Caramba, 10 cirurgias de endometriose. 10 cirurgias. Coisa, né, Bruno? Então... Tu atende, fala aí pra gente entender, tu atende tudo quanto é lugar, né? Hoje, né? Eu tô atendendo só no Santa Teresa, né? E aí eu fico lá na faculdade com os alunos no ambulatório escola. E ele também dá aula também, igual a doutora. Né? E hoje eu tô assim, aqui, né? Tá no Santa Teresa. No Santa Teresa e no ambulatório escola. Mas eu sempre te encontrei ali na Beneficência. Mas agora eu... Tu estava lá passeando, então, né? Não, eu lá opero, a gente operava bastante lá, Fazia né? bastante operação lá. Mas hoje eu tô Santa Teresa e ali. Então... Doutora, tem alguma coisa que a senhora quer perguntar que eu não perguntei, que é legal passar a informação para quem está escutando a gente, vendo? Assim, legal. puxando sardinha para o meu lado, como o Vitor falou, da adenomiose, que se fala bem menos do que da endometriose, né? E como o Vitor falou, que pega pacientes mais velhas, né? Volta a foto para mim. Acho que é legal falar mais sobre isso. Como é que é o nome? Adenomiose. Pode passar, Bruno. O que é adenomiose? Então, a adenomiose... Mais uma. Já dá para explicar melhor. É isso. Aqui tá bom? Tá ótimo. A adenomiose é quando o tecido de dentro do útero, o endométrio, ele vai se infiltrando na musculatura do útero, que é esse rosa mais claro, né? Esse roxinho começa a entrar para cá. Isso. Ah, tá. E aí também causa dor, também causa sangramento. É uma patologia que é prima da endometriose, como ele falou, né? A gente tem o endométrio fora do lugar também, né? E aí, na verdade, o que acontece? Quando a gente começa a invadir esse endométrio na musculatura, o que acontece? Ele sangra na musculatura. Se ele irrita a musculatura, o que a musculatura faz? Começa a contrair mais. Aí a paciente tem mais cólica e sangra mais, né? Então, a adenomiose é uma endometriose, assim, ela ainda não está muito bem classificada se ela é uma doença sozinha ou se ela é uma endometriose. Mas é muita complicação, gente. E aí é quando a gente tem essa questão do sangramento. Não tem uma faixa etária ou uma faixa média ali que costuma ter mais? Então, é o que a gente chama do MENAC, né? A partir do momento que a paciente menstruou até ela entrar na menopausa. E essa é a faixa comum. Esse tempo todo. Porque é o estímulo hormonal. Para você ter uma ideia, tem um trabalho recente italiano em que eles pegaram 40 fetos femininos mortos, né, que acabaram não evoluindo,
E desses 40, eles viram que 4 tinham endometriose. Ou seja, elas nem tiveram estímulo hormonal, e já tinham endometriose. Ou seja, então a gente já entende que é uma doença prévia à paciente da menstruação. Só que como ela não menstrua, ela não tem um sintoma. Quando ela começa a menstruar, aí ela começa a ter os sintomas. Então é o quadro clássico. Já é aquela paciente que desde a primeira menstruação sofre com a cólica e isso vem piorando ao longo da vida. Caramba, sofre demais, doutora. Muito. Ser mulher não é fácil. Falei isso hoje aqui, cara. Tu imagina, a nossa tem vida isso. é muito boa, A nossa é muito boa. É muito não quero boa. ver mulher, não, cara. É climatério, é endometriose, é mioma, cara. é pólipo, é ter filho, que a gestação também não é aturar o marido. É aturar o marido. Ou as crianças. Cuidar da casa. Cara, a mulher... Meu Mas Deus, tem que bater dores e amores palma. de ser mulher. Sei. Não trocaria as dores de ser mulher por nada nesse mundo. Olha só. Porque temos outras coisas que ajudam, né? E a gente Só tem a um gente pode resfriado. sentir um bebê dentro da gente, Pô, né? Isso é incrível, né? E a gente tem um resfriado, parece que a gente vai morrer, né? Imagina se a gente tivesse isso tudo. Cara, eu falo... Esse dia eu falei com a minha mulher, não, pô, eu levei um susto, eu acho que eu tô com cólica menstrual. Ela, pô, se tu soubesse, tu nem brincava com essa cólica menstrual. Eu falei, caramba... Às vezes a gente tem cólica intestinal, né? E eu falo assim, cara, imagina o que essas pacientes não sentem. Porque assim, é uma dor absurda e a gente, às vezes, tem uma vez a cada sei lá quantos anos. Imagina ser todo mês passando por isso. É brabo. Ainda bem, aquilo que nós estávamos falando antes aqui com a doutora, ainda bem que hoje já tem muita informação, mas eu continuo achando que o homem está precisando de muita informação para estar mais próximo da mulher, da parceira dele. Tá? E eu senti isso e hoje eu falei isso com ela. Tá muito... Sim, a gente tem uma distância muito grande. Não sei a experiência da Camila, mas assim, 99% das minhas pacientes chegam sozinhas. As que vêm acompanhadas, aí você vê que são aqueles parceiros que estão juntos mesmo, né? Que a gente até brinca que é mais amigo do que parceiro mesmo, porque é aquele cara cuidadoso que às vezes a gente pergunta quando foi sua última menstruação, a mulher não sabe, mas ele sabe. Olha que legal. Qual remédio você toma, ela não sabe, ele sabe. E aí, assim, é aquele cara que realmente dá apoio para a paciente, né? E aí a gente vê que essa paciente, ela tem um caminho muito mais fácil do que aquela paciente que não tem um apoio familiar, né? Essa base é muito importante para a gente. É a parceria real que a gente estava falando, né? Perfeito. É estar junto. O que o Vitor colocou no início foi perfeito. Tem que ir à consulta junto. Isso é demais. Isso ajuda o nosso trabalho, ajuda no tratamento, no diagnóstico da paciente. Esse apoio é fundamental. Tá vendo, gente? Olha só, vamos participar mais aí, os homens aí, vamos estar mais junto de tudo. Eu falei para a doutora hoje a minha mulher, né, nessa fase que ela está, eu estou mais próximo dela. Sim. Eu estou bem mais perto dela, tentando fazer mas eu senti a necessidade disso e comecei a estudar sobre isso. Né, que foi o podcast que nós fizemos antes desse. Para quem estiver vendo o teu, depois tem o dela também, o teu e o dela, vai estar tudo mais a matéria impacta também bastante na qualidade da vida da paciente, né? Pô, eu tô feliz. Mas para endometriose é um bom, porque a gente acaba parando de ter o estímulo hormonal e aí na grande maioria das vezes a paciente melhora os sintomas, né? A doença continua lá, mas sem sintoma. Isso. Pô, legal. Mas a gente está chegando aqui no final, mas vamos ver se você quer falar mais alguma coisa, se a doutora tiver mais alguma pergunta, acrescentar alguma coisa. Não vê aí. Mas quer deixar uma mensagem? Só a mensagem final é que assim, ter cólica não é normal, né? Então assim, mas também lembrar que não é toda cólica que é endometriose. Aquela cólica incapacitante, aquela cólica que atrapalha a sua qualidade de vida, provavelmente tem alguma coisa estranha. Pode ser que não seja endometriose, pode ser que seja outra coisa. A gente tem várias coisas, mas vale a pena procurar um especialista para poder estar te acompanhando e poder avaliar. Assim, mesmo a gente não consegue prometer cura, né? Mas a gente consegue prometer qualidade de vida, devolver qualidade de vida para a paciente, isso é o mais importante, né? E aí essa questão, né, dos parceiros estarem juntos, entenderem, eu acho que esse apoio familiar faz, quando a gente tem uma paciente com apoio familiar, a gente vê que a gente consegue levar ela muito mais fácil do que aquela paciente que está ali no limbo, que está largada, que não tem essa estrutura, né? Então, bacana. Isso é importante. Tu vê, 99% vai sozinha. Gente, vamos lá, vamos junto. Doutora, agradeço muito o convite, mais um convite. Foi um prazer estar aqui. E a doutora é sexóloga, nós vamos fazer um também sobre essa pauta aí. Banal, mais uma vez te agradeço, cara, obrigado por ter aceitado. Obrigado você pelo convite. Pra gente, acho que foi uma aula para todo mundo que está assistindo. Brigadão, teu pai vai estar aqui com a gente também. E eu continuo ganhando ele no beat tennis. Nem um pouquinho. Deixei todo mundo achar que eu ganho dele. Depois a gente faz um podcast do beat tennis. Obrigado mais uma vez, tá, Banal? Obrigado a você, gente, Márcio, muito bom. Mais uma vez aí a CEP agradece a
presença dos dois profissionais aqui que são top. E vamos botar lá depois o Instagram deles e o @ deles normal lá. Tá bom, gente? Obrigadão, Manoel, mais uma vez. Obrigado, Obrigada. doutor. Obrigado, Márcio.